Eu quero cumprimentar os meus amados irmãos com a poderosa paz do Senhor. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade da igreja confinada para gravar um estudo para edificar a sua e a minha vida. Antes de iniciar, eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, fala conosco, que esse estudo ele não venha apenas ser conhecimento humano, mas que ele possa, ó Deus, mudar a nossa vida, que ele possa fazer transformações no nosso coração, para que possamos se aproximar do Senhor. Alimenta, Senhor, a nossa alma e que esse período difícil no qual vivemos possamos ter uma grande experiência com o Senhor, pois a nossa fé está pautada no Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós estamos com saudade da Tua casa. Meu Deus, nós sabemos que se Tu se agradar de nós, Tu nos fará retornar para adorar o Senhor no Teu templo. Então, se conosco nessa hora, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer um estudo aqui, uma introdução apenas ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco ele é fundamental, é a pedra de esquina, é o fundamento para o entendimento não apenas do Antigo Testamento, não apenas das cartas paulinas, mas de toda a Bíblia como um todo. Então, introdução ao Pentateuco. E a palavra Pentateuco, no grego, o significado dela penta é 5, a etimologia da palavra, e teuto estojos, ou seja, são 5 rolos ou 5 livros. Porém, não é assim que o judeu chama esse grupo de livros. Os judeus o chamam de Torá, que, resumindo, é lei. O livro do Pentateuco, esses 5 livros, esse conjunto de livros, a Bíblia se refere a ele como o livro da lei de Moisés, ou livro da lei de Deus, ou a lei. E eu peguei aqui um trecho bíblico que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17. Abra a tua Bíblia para você acompanhar e conferir. E diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E aqui ele está falando do Pentateuco como lei. Tem outros versículos, deixa eu tirar a câmera para cá. Em Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tem escrito para os ensinar. Êxodo 24, 12. Acompanhe na sua Bíblia. Em Lucas 24, 27 diz assim: e começando por Moisés, que seria o Pentateuco, esses 5 primeiros livros, e por todos os outros profetas, explicavam-lhes o que dele se achavam em todas as escrituras. O primeiro texto de Êxodo, ele narra a história de Moisés, onde Deus pede para Moisés subir ao monte, que ele escreveria ali os 10 mandamentos na tábua, mas não apenas isso. Além da tábua que tem ali os 10 mandamentos, fala de outros mandamentos que provavelmente seriam esses escritos, tá, meus irmãos? E Jesus aqui em Lucas, mais uma vez, se refere a esses livros. É interessante também lembrar aos irmãos que na tentação no deserto, onde Jesus foi tentado por Satanás, ele se defende usando trechos do Pentateuco. Então, mais uma informação para que os irmãos venham e queiram aprender, entender sobre esses livros. Um detalhe que eu queria dizer aqui, que para você entender o Pentateuco, é importante você saber quem foi o autor. E Jesus, ele fala que o autor foi Moisés. A tradição judaica, os rabinos, a religião judaica, antes de Cristo, também afirmavam a mesma coisa, que o autor desses 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Aproximadamente a datação, o tempo da escrita, foi entre o século XV e o século XIII antes de Cristo. E qual a relevância que tem? Pensa comigo, meu irmão. Quando Moisés escreve Gênesis, já tinha
quando Moisés escreve Gênesis, já tinha ocorrido o dilúvio, já tinha ocorrido o chamado de Abraão, a história de José, já fazia 400 anos que o povo estava no Egito como escravo. Ou seja, o que eu estou querendo lhe dizer? Quando Moisés escreve, a maioria daquelas coisas em Gênesis já havia acontecido. O povo de Deus, os hebreus, eles não eram mais hebreus. Culturalmente, eles eram egípcios. Eles acreditavam na religião egípcia. E isso é relevante para você compreender, quando você lê as histórias bíblicas, porque eles caíam tantas vezes em idolatria. Porque eles estavam acostumados, era cultural, e no meio do povo egípcio, vivendo naquele lugar, eles pegaram os hábitos, os costumes, a crença, o folclore do povo do Egito. Então, a datação entre o século XV e XIII a.C. Mais uma informação, 1500 a.C. é aproximadamente 3.500 anos atrás. Então nós estamos trabalhando com um documento extremamente antigo e que Deus, pelo teu poder, pela sua graça, preservou para que chegasse para mim e para você. Louvado seja Deus por isso. O local da escrita, no deserto. Foi quando o povo sai do Egito e naquela peregrinação rumo à terra prometida, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, passa a escrever o livro. O destinatário não era eu, não era você, não era a Igreja Batista do Monte Calvário. O destinatário desse livro era o povo de Israel. Então pensa comigo, quando você lê o texto, é lógico que Deus vai falar com você. É lógico que Ele vai falar conosco, com a igreja, com o auditório contemporâneo. Mas tem que entender que o autor, quando ele escreve o livro, ele tinha em mente um público, ele tinha em mente um alvo. E o alvo era o povo que estava saindo do Egito, os hebreus. E eu quero frisar aqui esse tópico que eu deixei aqui embaixo, é o último tópico, método histórico-gramatical. O que é isso? Quando você for ler qualquer tipo de documento, existe alguns métodos que você pode usar para que você leve a interpretação ou para mais um lado ou para o outro. O método da academia, o método de pessoas mais conservadoras, de igrejas conservadoras, da ortodoxia cristã, é o método histórico-gramatical. Ou seja, o leitor ele se pauta na gramática do texto, na gramática grega e na gramática hebraica, para que ele não acrescente nada que é dele no texto. Então ele só tenta tirar do texto aquilo que gramaticalmente está escrito. E ele tem, além da parte gramatical, a consideração histórica. A consideração histórica seria a cultura do povo, para você entender determinadas passagens que só com a gramática não é possível chegar ao entendimento. Então lembrando, nós vamos trabalhar com um texto de 3.500 anos atrás. Para você entender a revelação de Deus, você precisa entender o que o autor quis dizer. A revelação de Deus está no que o autor queria dizer para o alvo dele, que seria o povo hebreu naquela época. Então, prossigamos com esse pensamento. Para entender o Antigo Testamento, é importante algumas reflexões. O contexto político, o contexto cultural, folclórico, histórico, religioso, o que eles comiam, como eles se alimentavam, o que eles pensavam, qual era o medo deles. Isso é muito difícil saber. Porém, existem vários arqueólogos, historiadores que juntou um material muito grande para que possamos ter uma proximidade maior. E além de tudo isso, muitas coisas foi preservada pela tradição oral. Os irmãos lembram que eu disse que quando Moisés escreveu Gênesis, ele não viu nada daquilo. Como que ele escreveu algo que ele não viu? Logicamente, Deus lhe inspirou para escrever o texto bíblico, ele foi inspirado, ele foi inflado pelo Espírito Santo, como o autor de Timóteo, como o autor, na carta de Paulo a Timóteo, ele fala isso, que os autores bíblicos foram inflados pelo Espírito. Mas além disso, muita coisa ele sabia pela tradição oral, que era passado culturalmente de geração a geração para preservar a cultura daquele povo.
Então é importante você entender qual eram os povos da época, qual era o contexto que eles viviam, contexto cultural, religioso. E uma coisa que eu queria frisar, a diferença do politeísmo, que seria uma nação ou uma pessoa que adora vários deuses, que ele tem na sua vida religiosa a crença em várias entidades. Então, o Deus da cura, o Deus da plantação, o Deus da fertilidade, o Deus do amor, o Deus da prosperidade e assim por diante. E o monoteísmo. Os hebreus sempre tiveram um ensinamento monoteísta, ou seja, que só existe um único Senhor, que também é o primeiro mandamento, e louvado seja Deus, que também nos ensinou que só existe um Deus. Quantas pessoas ainda hoje adoram vários deuses, hein? Ainda hoje, você conhece muitos, mas o Senhor nos tirou desse grande engano de Satanás. Então se atente a esse ponto. Eu queria prosseguir agora. Falei um pouquinho do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, ou Torá, pela tradição judaica, a lei de Deus. Eu queria falar hoje especificamente do livro de Gênesis. Rapidamente, é online, o vídeo não tem muita capacidade, mas ainda assim, Deus vai te trazer alimento. Graças a Deus por isso. O livro de Gênesis, o primeiro versículo, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Eu queria frisar aqui que a palavra Gênesis não é o nome original do livro. Gênesis significa origem, mas o nome original do livro é Bereshit, no hebraico, que seria no princípio. Todo livro hebraico é nomeado com a sua primeira palavra, com as palavras encontradas ali no primeiro versículo. Então, no caso do livro de Gênesis, o nome original é no princípio. E na Septuaginta, quando foi traduzido para o grego, eles deram esse nome de Gênesis, que significa origem. E logo no comecinho aqui, tem uma figura de linguagem chamada merisma. Eu coloquei aqui o significado dela. Merisma é uma figura de linguagem muito utilizada pelos hebreus naquela época, pelos povos do Ocidente. Na cultura semita era utilizado, e você vai ver muito essa figura de linguagem em Provérbios, em Salmos, porque ela usa a totalidade, ela substitui a totalidade por duas partes contrastantes ou opostas. Então, por exemplo, aqui o livro, ele está narrando a criação do universo, de toda a obra criadora. Então, em vez de ele falar que Deus criou o universo, ele substitui essa totalidade por duas partes opostas, céu e terra. Olha que interessante. Como é importante nós entendermos a figura de linguagem para entender o que o autor realmente queria dizer. Aqui ele só está dizendo o seguinte, que Deus é o Criador do universo. Louvado seja Deus. Deixa eu mudar para cá. Aqui acho que dá para os irmãos ler. Mais uma vez. O livro de Gênesis, ele retrata o Deus Criador. Há uma insistência da parte de Deus em mostrar o monoteísmo, em mostrar que ele é único, em mostrar que os outros deuses não existem. Simplesmente eles não existem. Quando Deus ele cria a natureza, o universo, a terra, o mar, o ser humano, Adão, Eva, os animais, nenhuma divindade questiona a criação de Deus. Note também que nenhuma divindade vem ajudar a Deus. Deixa eu te ajudar. E também nenhuma divindade se opõe à criação de Deus, porque Ele é o único Senhor. Então frise isso. Quando foi escrito o Pentateuco, o povo de Deus, os hebreus, que já estavam 400 anos no Egito, apesar da tradição oral, eles aprendiam no Egito de outra maneira. O que eles tinham aprendido no Egito? Que a criação do mundo
é resultado da guerra de deuses. E que um dos deuses que morreu, o cadáver do corpo dele, uma parte virou o céu, outra parte virou a terra, não quero entrar em detalhes, e as gotas de sangue desse cadáver que caiu criou os seres humanos. E os hebreus acreditavam nisso, hein, meus irmãos? Eles acreditavam que o mundo tinha sido criado dessa maneira. Olha que interessante. Então, quando Moisés, por divina revelação, pela inspiração de Deus, ele escreve Gênesis, ele está trazendo, na verdade, um livro de apologética, querendo mostrar ao povo como realmente as coisas foram criadas. E a primeira coisa que Deus faz nesse livro é mostrar que existe um único Deus que criou todas as coisas e que ele não precisa disputar espaço com nenhuma outra divindade, porque simplesmente elas são mitos, elas não existem. Um outro detalhe é que o livro de Gênesis, presta atenção nisso, meu irmão, ele não tem como objetivo fazer uma análise científica da criação, um paper, um artigo que possa ser provado no laboratório. Esse não é o intuito de Deus. O intuito de Deus foi de usar Moisés para dizer, olha, o mundo foi criado não por uma guerra entre divindades que são mitos. O mundo foi criado por um único e verdadeiro Deus. Porém, eu tenho uma história para contar para os irmãos. Eu gosto muito de estudar o criacionismo, né? O movimento criacionista é um movimento científico, de cientistas, alguns até ganharam o prêmio Nobel, onde esses cientistas eles querem provar cientificamente, através de testes laboratoriais, que o mundo foi criado. Ou seja, que há um Criador, que o mundo ele não foi resultado de uma explosão, o Big Bang, o mundo não foi resultado do caos que do nada explodiu e criou tudo isso que nós vimos, não. E esses cientistas, essa tese, né, do criacionista, os irmãos podem pesquisar, talvez um dia Deus me dê graça para trazer uma aula sobre isso, e eu creio nisso mesmo, né, como está na Bíblia, que Deus criou, né. E certa vez na faculdade, eu estava lendo a Bíblia, eu estava no primeiro ano do curso de farmácia, e chegou o meu professor de física, doutor em física, um homem muito capaz, japonês. Os irmãos sabem que aquele japonês que quando se dedica a estudar é aqueles acima da média. E esse professor, ele chegou e deu risada de mim no pátio da faculdade e ele falou alto para todo mundo ouvir, tinha bastante gente. Ele falou, eu não acredito que você crê nesse livro. Você é tão inteligente, você crê nesse livro? E eu respondi para ele, professor, eu que não acredito que o senhor físico, doutor em física, não crê nesse livro. Aí ele bateu em mim e falou, olha, esse livro fala que Deus criou o mundo em 6 dias. Você acredita nisso? Eu falei, professor, sabe qual que é o seu problema? Você não sabe hebraico. Porque no hebraico existe 2 palavras para tempo, no grego também. Existe o tempo do homem, no grego, cronos, que vem de cronômetro, de cronograma, e existe o tempo de Deus, que é o kairos, que é um tempo que não é contado, porque é Deus que criou o tempo, ele está fora do tempo, ele é um ser atemporal. E eu falei, professor, mas você não precisava saber hebraico, porque se você ler com cuidado a narração do Gênesis, ele fala que Deus criou a lua e o sol no 4º dia. Então que dia é esse de 24 horas que não existia nem sol e nem lua para que pudesse ser contada essas 24 horas? Ele falou, rapaz, eu não tinha percebido isso. Eu falei, tem mais uma coisa. Um dia, a palavra de Deus ela diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Esse dia que a palavra conta, meus irmãos, não é um tempo contado de 24 horas, mas é um tempo de Deus. E ali o professor que queria me humilhar recebeu uma bênção, certamente, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Louvado seja Deus. Então, mas não tente interpretar a Bíblia de uma maneira literal, científica, esses textos, porque Deus queria mostrar, eles aconteceram, mas Deus queria mostrar que Ele que é o Criador do mundo, não uma metodologia, como que foi criado passo a passo, onde você pode reproduzir no laboratório. Vamos avançar? Eu coloquei aqui o título. Então,
ele se revela nesse livro de Gênesis como Deus criador, mas também como Deus que julga, castiga e protege. Os irmãos lembram da história de Adão. Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma ordem, eles não cumpriram e foram castigados por isso. Mas também os irmãos lembram da história de Noé, o dilúvio. Foi algo muito difícil. O dilúvio, houve um castigo de Deus, um julgamento de Deus, da sua justiça, devido ao grande pecado que se multiplicava na terra. Mas em todo tempo ele protege o seu povo. Ele expulsou Adão e Eva do paraíso, mas eles os protegeu, eles não matou imediatamente. Houve ali, pela misericórdia de Deus, oportunidade do arrependimento. Por isso que eles continuaram ali fora do jardim. Houve também a oportunidade para para Noé, o homem piedoso, onde ele achou graça aos olhos de Deus, e Deus, por isso, lhe revelou para criar a arca. Houve oportunidade para as pessoas que ouviram a pregação de Noé. Há oportunidade para mim e para você, que um dia ouviu a pregação da cruz, dizendo que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus morreu no nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. Lembrando, Deus não é apenas amor, Ele é justiça, e Ele vai julgar o seu, o meu e o nosso pecado. Ele castiga, mas Ele também protege os teus servos, Ele protege a tua igreja e os seus santos, os seus queridos. E é por isso que é dado esse título também, o Deus que julga, que castiga, mas que protege. E, avançando mais um pouco, o Deus que chama. Os irmãos lembram do grande chamado de Abraão? Ele chama, ele faz promessa. O nosso Deus é o Deus de promessa. E logo, logo ele chamará a igreja para o arrebatamento. Logo, logo ele nos chamará para fora desse confinamento. Tomara que seja rápido, porque eu estou com saudade dos irmãos, de ouvir os hinos, de ser usado na igreja. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que não está na Bíblia, tá? Olha, não vai falar para o pastor que eu falei que estava na Bíblia, que não está. Há uma história interessante sobre Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. No Talmud, que é uma literatura judaica. O Talmud ele conta que o pai de Abrão tinha uma fábrica de fazer ídolos. É isso mesmo. Abrão era idólatra e Deus ainda assim o chamou, como ele chama muitos hoje ainda. E o pai de Abraão, com essa fábrica de ídolo, precisou viajar e pediu para Abraão ficar cuidando do ídolo. E Deus já estava se revelando a Abraão. Então Abraão pega um porrete, quebra os ídolos e deixa só um ídolo sem quebrar e coloca o porrete do lado desse ídolo. O pai dele volta e vê a sua oficina de ídolo toda destruída e fala: meu Deus, o que aconteceu? E Abraão conta para ele: olha, esse Deus aqui, esse ídolo, ele se revoltou e quebrou todos os outros. E o pai dele responde para ele: mas como isso pode ter acontecido se ídolo tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não pegam? E Abraão responde para o seu pai: se esses ídolos têm olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, boca e não fala, então por que o Senhor crê neles e acredita neles e usa, idolatra e o adora? Então houve uma contenda tão grande entre Abraão e seu pai que Abraão teve que sair de casa e é o momento que Deus lhe chama: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Bem legal essa história, né? Eu gostei muito de ter ouvido ela. Não está na Bíblia, mas é da cultura judaica, no Talmud, que é séculos antes de Cristo, hein? Eles contavam essas histórias já. Vamos avançar? Deus que provê. Eu gosto dessa palavra, provisão. E Deus, nessa quarentena, Ele vai prover o nosso sustento, a nossa fé, o nosso alimento. Deus que provê, o Deus que provê continuidade, que era a continuidade das promessas de Abraão, e que elege. Os irmãos lembram de Isaac? Isaac, o filho que Deus pediu para Abraão oferecer em sacrifício. Abraão, a sua esposa Sarai, depois virou Sara, era estéril. E aqui um detalhe: Sarai significa general. Abrão significa homem exaltado.
enquanto o ser humano é general, enquanto ele se exalta, enquanto ele se acha importante, Deus, ele não gera nada. Mas Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. E de Sarai, a mulher que era general, tem muita mulher que é general, não é? Deus muda para Sara, que significa princesa. E agora eles geraram um filho. Louvado seja Deus. Deus provê continuidade. Ele vai prover continuidade à nossa igreja. Ele vai prover continuidade à nossa família. Ele vai cuidar de nós, porque Ele é Deus. E também o Deus que elege a maior, talvez o lugar mais claro de eleição na Bíblia é na vida de Jacó. Antes de ter feito bem ou mal, no ventre da sua mãe, Deus disse: o maior servirá ao menor. E por que eu estou te falando isso? Porque Deus elegeu a igreja para herdar o céu. E isso vai acontecer. Nós querendo ou não, Satanás querendo ou não, a igreja vai para o céu. Louvado seja Deus. Vamos continuar? Deus que preserva. Está escrito errado aqui, mas se me perdoe porque eu fiz rapidamente. Eu estou gravando aqui tarde da noite, mas o Deus que preserva o povo da aliança. Você me perdoe pelo erro de português, tá? É erro de digitação, não de português. Deus que preserva o povo da aliança. Os irmãos lembram de José? O capítulo 36 de Gênesis narra a história de José, desse homem de Deus, desse homem que foi fiel na adversidade, desse homem que tinha tudo para desistir, que tinha tudo para pecar, mas ele escolhe ser fiel. E aqui é um grande ensino. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Está desempregado? Seja fiel. Está com problema no seu lar? Seja fiel. Está com problema na igreja? Seja fiel. Está com problema com seu pastor? Seja fiel a ele. Seja fiel a Deus. Vale a pena ser fiel. Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. Eu queria falar mais uma coisa aqui do livro de Gênesis. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, a epopeia de Gilgamesh. Esse livro está disponível, você pode comprar, é um poema, é uma das literaturas mais antigas que foi encontrado. E eu vou ler um trecho dele aqui. Diz assim: eu, Utnapishtim, soltei uma pomba e deixei que fosse. Ela voou para longe, mas não encontrou um lugar para pousar. Retornou, então soltei uma andorinha, que voou para longe. Mas não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam baixado. Ela comeu, voou de um lado para o outro, grasnou e não mais voltou para o barco. Os irmãos já leram isso em algum lugar? É lógico que sim. É a história de Noé, quando acaba o dilúvio, ele soltando primeiro um corvo, depois duas pombas, no caso da história de Noé, em Gênesis. Olha que interessante, meus irmãos. Foi encontrado o relato do dilúvio extra-bíblica. É uma história muito parecida, que trocou aí alguns pássaros, né? Primeiramente a andorinha não tinha, mas o corvo tinha, né? E trocou o nome do personagem. Utnapishtim, no lugar de Noé. Meus irmãos, nós não estamos brincando de ser crente. Esse livro é a palavra de Deus. Você vai encontrar várias coisas que estão ali no livro, em artigos históricos, arqueológicos, e esse documento é uma prova que a história do dilúvio ocorreu. Nós não sabemos tantos detalhes, se foi em uma região, se foi no mundo todo, mas ela é real. Confie na palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, a palavra de verdade, a palavra que traz vida. Eu gosto muito do verbo bará, o verbo hebraico, que é um verbo que eu e você não pode usar.
Porque quando nós vamos criar alguma coisa, o verbo criar, eu vou criar uma mesa a partir da madeira da árvore. Tudo que nós criamos é a partir de algo já existente, pré-existente. E nós mudamos aquela matéria e criamos outras coisas. Mas Deus, quando Ele vai criar, Ele usa o verbo bara, que significa criar do nada. Então, algo que falta na sua vida espiritual ou na sua vida física, que você acha que é impossível, Deus pode trazer à existência. Ele pode usar o verbo bara e criar do nada. E é assim que Ele criou o universo nesse livro. Ele criou do nada. Então Ele pode criar vida. Ele pode criar saúde onde não tem. Porém, você precisa crer. Porém, você precisa se entregar. Você precisa buscar. Porque Deus, Ele é fiel. E todo aquele que busca o encontra. Eu quero chegar à conclusão do nosso estudo. Aqui é um trecho do livro que eu estou estudando do Paul House. Ele diz assim: certamente tornou-se visível um retrato nítido de Deus. Ele é a única divindade que atua nesses relatos. Só Deus cria, de maneira que só Ele julga o pecado, chama, dirige e abençoa Abraão e seus descendentes e protege e livra em todas as circunstâncias o povo, agora chamado Israel. Deixa eu colocar para cá a câmera. Esse Deus comunica-se com o povo, alternadamente, emanando ordens, fazendo promessas e dando orientações. E Ele trabalha para tirar o pecado que atribula toda a raça humana. Esse Deus não tem qualquer começo, rival, limite de tempo ou espaço, falha moral ou interesses ocultos. Os humanos comem a fruta do orgulho, violência, imoralidade, e por isso aprendem a temer, odiar, cobiçar e desobedecer. Contudo, também possuem capacidade de ouvir as promessas divinas, de agir com fé, e por mais vacilante e míope que ele seja, ainda assim é fé. Eu quero te dizer, você pode ter uma fé vacilante e míope, mas ela é fé. Fique com Deus, Deus te abençoe, eu te vejo no livro de Êxodo, amém? Um abraço.